Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Você que ainda não é inscrito no canal, vamos que vamos! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe nosso vídeo aí, meus amigos, Instagram, Facebook, nos grupos de WhatsApp, fique à vontade. Falando em grupo de WhatsApp, se você quiser participar do nosso grupo aí, 98107 3767. Você pergunta, Renato, eu tenho que pagar alguma coisa? Nananina não, é totalmente de graça. Vem-te embora para o nosso grupo aí, 98107 3767. Eu vou logo avisando, lá não tem espaço para passador de pano. Só é torcedor 1000 grau, meu irmão, que cobra os dirigentes, jogadores, técnicos e os cambal. Então, se você se encaixa nesse perfil que quer sempre o Remo, né, melhor aí no futebol brasileiro, 98107 3767. Inclusive, um grande abraço a todos os nossos amigos lá do grupo de WhatsApp Fala do Leão, beleza? Então vamos lá com as notícias do Clube do Remo, né? Hoje o Clube do Remo se reapresentou hoje no Baenão. Teve um coletivo aí do time reserva contra o Sub-20, né, pessoal? Creio eu que o time titular deve ter ficado ali na academia, né, fazendo um treino mais leve. São muitos jogos aí, não pode também aloprar tanto. A gente já viu que melhorou o preparo físico, né? Até com esse esquema aí que o Daniel Paulista tá adotando, né? Tem que ter muito preparo físico, porque o Remo, né, não tá propondo tanto jogo, o Remo tá esperando muito o adversário. Isso me preocupa um pouco, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, né, pessoal? Então, o Remo se reapresentou, já tá avisando aí o jogo de sexta-feira contra o Criciúma, que inclusive o Clube do Remo viaja à tarde. E na quarta-feira aí treina no CT do Figueirense, tá, pessoal? Então, na sexta-feira o Clube do Remo enfrenta o Criciúma, um jogo muito difícil, né? A gente sabe que o Criciúma tá abaixo do Clube do Remo, teve jogos hoje pela Série B e o Clube do Remo continuou, né, pessoal, no G4, isso é muito importante. E esse jogo do Clube do Remo aí contra o Criciúma vai ser um jogo muito difícil. O Leão ainda tá invicto aí, né? Como eu falei, tá no G4. Inclusive, tem o artilheiro da Série B, que é o Pedro Rocha, né? Eu tenho duas coisas para falar sobre o Pedro Rocha. Primeiramente, né, que os torcedores da Mucura acham que eles são dono disso aqui, ó. Fazer um T. Eles estão desesperados, cara. Eu nunca vi os mucurentos tão desesperados agora. Querem implicar porque o Pedro Rocha fez um T homenageando a sua esposa. Se eu não me engano, o nome dela é Tamires, o Tami. Mais ou menos assim. Ô, mucurento, vamos procurar o que fazer, rapaz. O cara tá homenageando a esposa dele. É muito desespero. Eles estão lá embaixo na tabela e estão implicando com o jogador, né? Até os mucurentos até entendo, mas teve remista também, né? Que inclusive estava implicando porque ele fez o símbolo da terror. Porra, mano, pelo amor de Deus, bora se preocupar com coisa que vale a pena, cara. Entendeu? Vamos procurar saber as coisas, né? Tem torcedor paraense aí, inclusive do Clube do Remo, até da Mucura, que são preguiçosos até para procurar informação do jogador antes de vir para cá, para ver se ele é bichado, qual é o histórico dele, se ele tá parado. O cara tem preguiça de ver isso. Imagine saber a veracidade das coisas. Que nesse caso aqui, o Pedro Rocha simplesmente homenageou a sua esposa, fazendo o T. E os mucurentos pensam que o T é deles. Aonde que vocês patentearam isso aí? Se for por isso, o nome da minha mãe é Tânia. Eu vou fazer o T homenageando ela. Ah, eu tô fazendo terror. Vocês estão ficando doido, rapaz. É muito desespero, entendeu? Outra coisa que eu queria falar sobre o Pedro Rocha, né, pessoal, pro Remo tomar muito cuidado, porque, né,
ele tá se destacando aí. A gente sabe a qualidade do Pedro Rocha. O que eu sempre destaquei aqui sobre o Pedro Rocha é a questão de lesões. Isso me deixava meio cabreiro, mas até agora tá indo tudo bem com o Pedro Rocha, né? Tá passeando na Série B. A gente sabe que, o seu futebol é para uma Série A. Mas o que ele fez ele perder espaço foi justamente isso que eu falei. As lesões que fizeram o time não se interessar por ele. Mas se os clubes da Série A, por exemplo, como, vamos dizer assim, Ceará, Mirassol, Sport, ver esse cara voando na Série B, na próxima janela, que é em junho, o Remo tem que tomar muito cuidado para não perder esse jogador. Muito cuidado, porque vai ter a próxima janela de transferência e, os times aí com muito mais estrutura, vai ficar difícil o Remo segurar o Pedro Rocha. Se ele continuar aí essa pegada aí fazendo gols, vai ficar complicado. Então o Remo tem que trabalhar nesse quesito aí de assegurar esse jogador depois quando abrir essa janela de transferência. Vejam só o que eu tô lembrando vocês. Jogador que se destaca, a gente tem que se respaldar. Se ele continuar assim, se Deus quiser, sem lesões, fazendo gol, jogador conhecido aí no futebol, meu amigo, vai ficar complicado segurar o Pedro Rocha para o segundo semestre aí, depois dessa janela, a segunda janela de transferência. Então fica a dica aí para o jurídico do Remo, diretoria do clube do Remo, porque a gente não pode perder um jogador que está se destacando aí no nosso elenco. Vocês todo mundo sabe aí que o Alan Rodrigues, tá suspenso, ele não vai participar do jogo contra o Criciúma, pessoal? E o Sávio deve voltar à lateral esquerda, cara? O Sávio que não agrada muitos torcedores, cara? Mas enfim, é o que tem, O Sávio deve entrar no lugar do Alan Rodrigues, Um jogador que me preocupa, que até agora não vi informações, mas creio que já deve estar voltando, é o Caio Vinícius. O Remo perdeu muito ali com a saída desse cabeça de área aí, que encaixou muito bem nesse elenco aí, o Caio Vinícius, que veio do Vitória, se eu não me engano, da Série A, perdeu espaço lá e o Remo apostou nesse jogador e apostou bem. E ele encaixou perfeitamente até agora no nosso time e o Remo tá sentindo muita falta desse jogador. Essa que é a verdade. O Remo voltou a ser lento na saída de bola. O Remo ficou desprotegido ali, porque é um cara que estava fazendo a proteção muito bem da zaga. E a gente espera realmente, cara, que esse jogador volte o mais rápido possível. O jogador Luan entrou, mas tem uma outra característica esse jogador aí. E ele, cara, não foi assim 100% a sua entrada, perto do que estava mostrando aí o Caio Vinícius. Então a gente espera que esse jogador volte o mais rápido possível. Ainda falando aí, eu falei na live, falando sobre o nosso time aí. Tá muito bem na tabela, tem um artilheiro do campeonato, mas eu dou a minha opinião, doa a quem doer, vocês sabem disso, mas eu não me sinto confortável de ver o Remo jogando desse jeito. Tá dando tudo certo, estamos tendo sorte, praticamente a gente deu um ataque e foi um gol, então isso não deixa de ser sorte, e também incompetência do Curitiba de não ter vencido o jogo, porque eles atacaram muito mais que o clube do Remo, principalmente no primeiro tempo. Vamos ser sinceros, vamos analisar o jogo friamente, cara, entendeu? Então, creio que com a volta do Caio Vinícius isso possa melhorar, tem o Regis que tá chegando aí. Sinceramente, o Jaderson não tá dando conta do recado atualmente, foi o nosso melhor jogador na Série C, mas como eu falei, o sarrafo aumentou e infelizmente o Jaderson não tá dando conta do recado ali. E se for para tirar o Jaderson, para botar ele na reserva, Daniel Paulista, já mostrou que tem personalidade, inclusive a tua entrevista muito contundente, muito inteligente, um cara que assume que o time tem que evoluir, diferente de um monte de técnico meia boca que vive dando desculpa esfarrapada. Ele não, ele tá sendo sincero, eu vejo que ele não tá satisfeito,
apesar do Remo tá bem colocado ali, ele sempre diz que tem que evoluir. O Remo, né, tá precisando melhorar mais e mais. É isso que eu, como torcedor, quero também. E parabéns à entrevista aí. É um cara bastante sincero, né? Tá me surpreendendo bastante aí o Daniel Paulista. E mostrou que tem personalidade. Errou em ter colocado o Dodô, né, pessoal? Tirou no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Dodô. E meio que consertou ali, o Remo melhorou para o segundo tempo. E se for para colocar o Jaderson na reserva porque ele não tá rendendo, meu amigo, não pense duas vezes. Manda ele para reserva, vê aí o Regis, vê se ele dá conta ali que veio de uma Série B, já jogou Série A, né, pessoal? Então, Daniel Paulista, não pestaneja não, meu amigo. Se for para tirar o Jaderson, tira, que ninguém é amante de jogador. A gente tem gratidão pelo acesso, mas, papai, é coisa do passado. Se for para tirar o Jadson, tira. Coloca ali o Regis, ele experimenta. A gente tá precisando de um camisa 10, cara. Nesse esquema dele, um camisa 10, né, de peso aí, um camisa 10 com habilidade, que saiba lançar as bolas, que tenha, né, visão de jogo, que faça o Remo trocar mais passes ali. Vai ajudar e muito, até na velocidade ali junto com o Caio Vinícius. Então o Remo voltou a ser lento, o Remo tá muito no reativo, isso me incomoda. Quando é jogo fora, beleza, até entendo, mas no Mangueirão o Remo tem que mandar, o Remo tem que propor jogo. Claro, com inteligência, com tranquilidade, não se jogar pro ataque de qualquer jeito, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô me incomodando bastante, né, esse estilo que o Remo tá mostrando aí. Tá esperando muito o time atacar, tá esperando muito o erro do adversário. Isso pra mim, uma hora vai dar errado, cara. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião. Eu sei que tem gente que não concorda, mas não tem problema. Tá, pessoal? Essa é a minha opinião. O Remo tem que propor mais do jogo, com inteligência, que, né, apesar da posição na tabela, a gente quer ver um futebol bacana. Claro, primeiramente vencer os jogos. Mas se o Remo tiver só esse estilo de jogo reativo, uma hora os outros times vão matar a charada. Então tem que ter mais variedade aí, mais variação, né? O Daniel Paulista tem que estudar para esse time ter mais variação de jogo, né? Ser mais contundente aí no ataque. É isso que eu quero e eu tenho certeza que vai dar certo aí daqui para diante, né? As coisas vão melhorar, ele vai ter que achar uma saída pro Remo ser mais contundente atacando, ter mais posse de bola, trocar mais passes e ser, né, não ficar muito lá atrás, porque sinceramente, cara, eu tô me incomodando com isso aí e uma hora esses caras vão matar a charada do nosso time, beleza? Comente aí se você concorda comigo, se não concorda também, com todo respeito, responda direito aí, não venha falando besteira aqui, que se você falar besteira aí, você vai ouvir daqui também, entendeu? Então, dê sua opinião aí nos comentários. Sobre o Cadu, né, pessoal? Na live eu tinha falado dele. Cobrei. Cadê o Cadu? Já tiraram o moleque aí, né? E falei ao mesmo tempo. A não ser que ele sentiu alguma coisa. Se foi assim, beleza. Mas eu sinceramente começo a desconfiar se isso é verdade. Fiquei sabendo que ele sentiu um desconforto. Mas eu não confio nessa diretoria do Clube do Remo. Vocês sabem disso. É por tudo que acontece aí. Entendeu? Então, a última vez que um jogador sentiu desconforto, ele não voltou mais. Você lembra quem é? Johnilson. Sentiu desconforto, vinha bem como titular e simplesmente sumiu. Não colocaram mais o moleque. E a gente espera que isso não aconteça também com o jogador da base, Cadu. Vamos cobrar, vamos sempre lembrar aí. O moleque tem aí que deve ser relacionado, tem que ter oportunidade aí. Bom jogador, você sabe disso. E a gente tem que ficar sempre ligado aí, né, no nosso jogador da base, Cadu. Beleza? Então, pessoal, né, a gente espera sempre que o Remo melhore, né, um jogo dificílimo, né, é nessa hora que o Remo poderia ser reativo lá contra o Criciúma, né, sempre no contra-ataque aí, contra-ataque mais veloz, para tentar até vencer o jogo. Vai ser um jogo muito difícil, tá, pro Remo se vingar. Vem num bom momento, o Criciúma tá abaixo do Remo na tabela e vai ser com certeza um jogo muito diferente do que foi no Mangueirão, porque naquele tempo o Remo não tinha preparo físico algum.
Agora o time melhorou a sua preparação física, o time tá mais competitivo, né, cara? Tá com confiança e a gente pode sim fazer um grande jogo contra o Criciúma. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aí o que o Daniel Paulista monta aí de esquema né, para esse jogo contra o Criciúma na sexta-feira. Tamo junto, pessoal? É nóis, valeu, valeu. E mais uma coisa, pessoal, que é esquecendo aí, né, sobre a situação do Dodô, né, que vocês viram, saiu emburrado aí, tava dormindo dentro do campo e ainda ficou com raiva porque saiu do jogo. Inclusive, para quem não sabe, ele é peixada do cara de coruja, papelinho. Entendeu? Então é por isso que ele deve achar que ele não pode sair, né, do jogo. E tinha que sair mesmo. O Daniel Paulista teve personalidade de tirar o erro que ele mesmo fez. E tirou o Dodô. Uma coisa que eu vou alertar a galera aí, os torcedores, alertar a diretoria. Tomem muito cuidado com o Dodô a partir de hoje. Chama ele na salinha, bem baixinho. Conversa ao pé do ouvido com ele. O que tu quer? Tu quer jogar no Clube do Remo? Tu quer ajudar? Tem que dar logo papo na real para esse jogador. Nada de ficar passando mão na cabeça. Porque a partir de uma situação dessa aqui que começa o quê? Panelinha, racha no elenco. Vocês estão entendendo? Então tem que tomar muito cuidado. Chamar esse jogador para uma conversa. Tá ouvindo, Tonhão? Conversar com o Dodô para ver se ele quer continuar. Porque não existe aqui esse negócio de sair emburradinho porque foi substituído. E foi substituído com razão. Entendeu? Então chama esse jogador aí para conversar, para ver o que realmente ele quer. Se ele quer ajudar ou ele quer ficar com essa birrinha dele, com essa frescura dele, reclamando quando sair. Eu acho que foi isso que ele reclamou. Entendeu, pessoal? Então vamos ficar de olho aí, nós torcedores também, nesse jogador aí. Porque é a partir de uma situação dessa que começa essas porcarias aí de panela no elenco e de racha. Jogador queimando o técnico, falando mal dele pelas costas. Vocês sabem como funciona aí o futebol. Beleza? Tamo junto.